Você idolatra alguém? Você ainda tem ídolos? Pessoas no qual você admira, no qual você é, vê ali exemplo do que você quer ser? Eu acredito que cada vez mais nessa sociedade que a gente está vivendo, conectada das redes sociais, nós estamos idolatrando de uma forma errada as pessoas. Eu acredito que a gente está passando por um momento no qual a gente não consegue mais criticar as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente idolatra. Eu, particularmente, desde quando o Cruzeiro foi rebaixado em 2019, eu não consigo mais idolatrar figuras públicas. Obviamente, ali dentro do meu convívio, existem pessoas que eu consigo admirar, que eu vejo as batalhas que elas estão ali todos os dias enfrentando. Eu consigo perceber o esforço de algumas pessoas no meu dia a dia para que a gente consiga ter uma vida melhor, para que essa pessoa consiga ter uma vida melhor. Nós temos um exemplo, né, bem recente, do domingo, o Brasil, no dia 5 de julho, né, caso você esteja vendo esse vídeo outro dia, foi eliminado pela Noruega. Não é algo que me surpreendeu, dado todas as circunstâncias que aconteceram ali, do ciclo, como ele foi preparado, de todas as trocas que tiveram ali na CBF. Não vou adentrar muito nisso, mas eles estavam ali, toda essa cúpula, todos os jogadores, o treinador, comissão técnica, CBF, tudo ali, estavam todos em prol de ser campeão. Eu não conseguia acreditar que a gente conseguiria ser campeão. Nesse último domingo, aconteceu algo que eu acredito que parte da população brasileira já esperava, mas outros ainda tinham muita esperança de que o Brasil pudesse avançar e pudesse até ser campeão. Eu não acreditava na questão de ser campeão, mas o futebol é cheio de surpresas. E principalmente uma surpresa gigantesca é ser eliminado pela Noruega. Era algo que, por mais que a Noruega tenha ali o Haaland, Odegaard e alguns outros jogadores acima da média, vamos assim dizer, eu não conseguia acreditar que a gente seria eliminado da forma tão tosca que foi. Antes da Copa do Mundo, qualquer jornalista sério, que faz ali um trabalho sério, que busca informações, que buscam fazer críticas construtivas e críticas mais acertadas, vamos assim dizer, deixaram esse grupo de jornalistas mais sérios deixou bem claro a incapacidade de alguns jogadores não terem sido convocados. Alguns jogadores que já não estão em forma, alguns jogadores que possuem ali uma capacidade técnica que hoje já é limitada, porém, infelizmente, a gente acaba focando mais no Neymar por conta de tudo que ele foi. E eu não vou ser maluco de falar que o Neymar não foi um dos maiores jogadores da seleção brasileira. Ele foi, esse é o problema, foi. E ele não deixou de ser por conta do que aconteceu domingo. Ele já deixou de ser por conta de escolhas anteriores e não só questão de escolhas também, infelicidades como ligadas às lesões que ele teve. Mas talvez as lesões podem estar muito ligadas ao seu estilo de vida. E esse é o ponto que eu gostaria de chegar para dar como um exemplo. É, eu acho meio chocante como o jogador de futebol, um jogador de futebol como o Neymar, ele ser o ídolo de várias crianças, vários adolescentes. Eu digo isso porque eu sou professor, eu estou convivendo com pessoas nessa faixa etária ali, entre crianças e adolescentes, e como eles defendem tanto o jogador Neymar. Do ponto de vista deles, eu até compreendo. Eles cresceram vendo esse jogador, eles cresceram vendo ele ser o principal jogador brasileiro em ação, mas para quem, como eu, já viu ele desde o início da carreira e como ele foi segmentando essa carreira, até eu que tenho ali uma faixa de idade parecida com a dele, a questão do amadurecimento ela ficou um pouco para trás, porque enquanto a gente vê jogadores que eu não estou querendo dizer que você precisa idolatrar ele ou você tem que idolatrar ele por conta disso. Mas jogadores como o Messi, Cristiano Ronaldo, que eu acredito que o Neymar tinha ali níveis parecidos com um desses jogadores,
ele não é um exemplo de cuidado com a saúde, ele não é um exemplo de cuidado com a sua vida social e não é um exemplo de moral e ética, como a gente pode ver ele quando ele foi anunciado na convocação. Não vou querer dizer se é certo ou errado, mas talvez não é muito ético. O cara simplesmente colocou uma propaganda de casas de apostas. Algo que a gente está discutindo bastante, o quanto é prejudicial para grande parte da população, não só do Brasil, mas de grande parte do mundo. Enquanto a gente via ali notícias, por exemplo, de Messi, Cristiano Ronaldo, que quando chegaram aí por volta dos 30 anos, estavam mudando seus hábitos alimentares, estavam mudando seus hábitos de exercícios físicos para tentar ali melhorar e ter uma longevidade no esporte. Neymar, a gente acaba encontrando notícias do total oposto, de como que ele supostamente abusava de bebidas alcoólicas, como ele supostamente passa horas jogando videogame, virando à noite. E quando você é um atleta, você tem que entender que o seu corpo, ele é a sua ferramenta de trabalho. Então, como que uma pessoa que é um atleta, que tem o seu corpo como ferramenta de trabalho, não cuida dele, consegue ser tão idolatrado assim? Eu entendo. Ele já foi um dos melhores jogadores. Ele era um craque, ele jogava muito. Mas a cegueira de não conseguir compreender que ele já foi e hoje não é mais, talvez foi o que levou ele a ser convocado. E ele sendo convocado, infelizmente, existia a possibilidade dele entrar. E, como muitos jornalistas mais sérios falaram, ele não tinha condição de jogo, ele não estava fisicamente bem, ele não estava preparado para isso e ele não ia conseguir render. Não faz sentido a entrada dele. Ele entra e o que acontece? O Brasil perde toda a sua força no ataque. Ele não consegue fazer nada dentro de campo. E o Brasil toma 2 gols depois que ele entrou. Ele não entrou e o Brasil já tinha tomado 2 gols. Ele entrou e o Brasil tomou 2 gols. E para piorar a situação, numa imagem de um ídolo, na sua última Copa do Mundo, no talvez o seu último momento como jogador de futebol pela seleção, ele tinha a chance de bater um pênalti, pegar a bola, voltar para o meio-campo, ainda ia ter o tempo suficiente para tentar fazer uma última jogada, aquela jogada que poderia ser fatal, que ele é um jogador que já fez isso na sua carreira, já foi decisivo nisso várias vezes. Em vez disso, ele caçou briga com o goleiro. Se isso não te causa uma revolta, se toda essa situação não te causou uma revolta e você ainda consegue idolatrar, esse é o ponto que eu quero chegar. Não tem como não criticar o Neymar como figura pública por conta de todos esses comportamentos. Não tem como mais considerar ele um ídolo, uma pessoa para você admirar por conta de todos esses comportamentos. Não tem como mais. Eu não acredito que tem como mais. E se você ainda o idolatra depois de tudo isso que aconteceu, talvez você provavelmente está perdendo a sua capacidade de ter um senso ali para poder criticar a pessoa pelos seus comportamentos e os impactos desse comportamento. Não vamos só focar no Neymar. Vamos focar também em outros aspectos da nossa sociedade. Por exemplo, no âmbito político. Hoje, no âmbito político, um político, ele deixou de ser um político. Ele hoje virou um personagem no qual as pessoas idolatram. Ah, mas o culto à personalidade a um político é algo mais antigo, não é algo tão recente assim. Sim, eu entendo, mas eu acho que hoje as redes sociais, elas deixaram isso muito mais estampado. Cada vez mais as pessoas estão botando políticos como uma idolatria cega, quase como uma seita, quase como um culto. Nesse caso, eu não vou fazer igual o Neymar, que eu coloquei ele como um exemplo. Nesse caso aqui, ele é um pouco mais complexo. Por quê? Ali, o Neymar ele tá como um grande representante da nossa seleção brasileira. Agora, por mais que a gente tenha hoje um presidente como representante, nós temos diversos candidatos. Não só da presidência, mas também de Senado.
deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Mas o que acontece? Em vez da gente trabalhar a ideia de que essas pessoas deveriam ser cobradas, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos defendendo por eles terem feito o mínimo, ou às vezes defendendo por algo que eles nem estão fazendo, que é o trabalho deles. Nós, como sociedade, estamos votando não por conta de um projeto político, não por conta de um projeto de nação. A gente está votando porque a gente acredita que aquele político, com a sua determinada ideia, por ser muito parecido com o que eu penso, ele é a melhor opção, independente do que ele fez ou não fez. E é aí que está o principal problema. Estamos perdendo a capacidade de cobrar eles. Quando a gente cobra, vem um grupo, como uma seita, tentar defender. Não é a questão de defender o seu candidato. Você pode defender ele? Pode, mas cuidado com essa defesa. Talvez ele esteja errado. Talvez ele precise estar sendo cobrado. Na verdade, não é talvez ele precise estar sendo cobrado. Todo político deve ser cobrado. Ponto. Quando você for fazer uma escolha política, quando você for votar, a partir do momento que você colocou o número daquele determinado candidato e ele foi eleito, você tem que cobrar ele, coisa que a gente não faz. A gente fica buscando defender determinados candidatos, ou quando a gente faz uma crítica, tem determinados grupos que, em vez de acatar a crítica, ela vai tentar defender, muitas vezes defender o indefensável. Isso vai agravando em vários setores. Aqui eu comentei sobre futebol, aqui eu comentei sobre política, mas dentro de outras áreas, a gente consegue perceber isso também. A gente consegue perceber, por exemplo, eu que gosto bastante de assistir filmes, a situação, por exemplo, do diretor Zack Snyder e do James Gunn. Não sei se vocês conhecem, mas o Zack Snyder, ele foi o antigo diretor responsável pelos filmes da DC, e hoje o James Gunn, ele é o responsável pelos filmes da DC, o diretor responsável pelos filmes da DC. E aí tem uma grande picuinha de fã-clube idolatrando cada um desses grupos, sendo que o que eles deviam estar fazendo era criticar quando o Zack Snyder fizesse um filme ruim, ou criticar quando o James Gunn fizesse um filme ruim. Só que em vez disso, independente do filme que a pessoa faz, um grupinho critica negativamente o outro e fica nisso, sem argumentos, sem desenvolver muito ideia, só criticar por criticar. E isso é algo que realmente está causando uma grande preocupação em mim, porque eu convivo com esses jovens, eu sou professor, eu vejo como essa idolatria cega, tanto na política, quanto no futebol, quanto na cultura pop, ela está atrofiando o pensamento dessas pessoas que são incapazes de perceber que talvez os seus ídolos tenham falhas e que talvez eles precisem ser cobrados. Eles não são qualquer pessoa, eles são figuras públicas, têm dinheiro envolvido e principalmente o seu dinheiro. Seu dinheiro de imposto, seu dinheiro do ingresso que você compra um filme, seu dinheiro que você sai da sua casa para ir para o estádio de futebol e compra ingresso, paga estacionamento. E por fim, eu queria terminar esse vídeo com esse questionamento. Você ainda tem um ídolo? Você consegue ter um discernimento em questão ao comportamento desse ídolo? Será que o comportamento desse ídolo combina com o tipo de vida que eu realmente quero levar? Os tipos de valores que eu quero trazer para minha família, para os meus filhos, para as pessoas em volta de mim? E aí, o que você acha?